Jesus é a solução para muitas coisas, para tudo, na verdade. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do 46 até o 52, depois nós vamos para Lucas, no capítulo 8, vamos ler do 40 até o 50. Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Vamos tratar deste tema que nos é tão caro, porque todos nós temos muitas questões que só Jesus pode, de fato, resolver. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 10, 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos agora até o livro de Lucas, no capítulo 8, de 40 a 50. A partir do verso 40, Lucas 8, fala: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. Pai, eu te peço, Senhor, que neste momento tu fales aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Em algum momento das nossas vidas, nós já perguntamos a alguém, ou fomos indagados por alguém: escute aqui, qual é o teu problema? Ou não? Acho que todos nós já fizemos isso com alguém, ou alguém já fez isso comigo. Qual é o teu problema? Esse questionamento se dá não necessariamente porque nós queremos ajudar a outra pessoa, ou porque a outra pessoa, nosso colega de trabalho, seja lá quem for, está querendo realmente nos ajudar. Não necessariamente tem esse intuito. Muitas vezes é para criticar mesmo, porque acham, ou porque nós achamos que a pessoa que está com algum problema é um estorvo, é um incômodo para o ambiente de trabalho, dentro de casa e até mesmo dentro das igrejas. Então nós vamos analisar nesses próximos minutos 3 personagens bíblicos com problemas sérios nas suas vidas. Bartimeu, que era cego, Jairo, que estava com uma filha doente, e uma mulher com fluxo de sangue, uma doença crônica. O primeiro personagem, o cego Bartimeu, a palavra relata que ele estava sentado junto do caminho mendigando.
Como se não bastasse o problema da cegueira, Bartimeu ainda enfrentava o barulho ensurdecedor da multidão e ainda era repreendido para que se calasse quando clamava por Jesus, justamente porque ele, o cego Bartimeu, era um problema para aquela sociedade e ninguém queria saber o que aquele homem passava em razão da sua cegueira. O segundo personagem, Jairo, ele era dirigente da sinagoga local, estava com a sua filha muito doente, e nós vimos no final do texto, lido em Lucas, que a sua filha morreu. A terceira personagem é uma mulher com hemorragia crônica, pobre, fraca, debilitada, excluída da sociedade por ser considerada impura em razão do fluxo de sangue, isso de acordo com a lei da época. Problema muito sério que essa mulher também enfrentava. Eu não sei qual é o tipo de problema, qual é a situação que você tem vivido nesses dias, eu não sei qual é a sua ansiedade, qual é o seu problema, se é um problema físico, emocional, espiritual. Não sei nem mesmo se você tem algum problema, mas você e Deus sabem. Você sabe quais são as suas dores, quais são as suas aflições, quais são os seus motivos de gratidão a Deus. Mas fato é que dos textos lidos nós podemos extrair, sim, algumas lições, algumas condutas que nós podemos e devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida, seja ela qual for. Primeiro, nós precisamos reconhecer que o problema existe. Eu tenho um problema, não tenho como ocultar que o problema não existe, eu preciso reconhecer, eu tenho esse problema. Bartimeu era cego, um problemão muito sério. Essa cegueira física o impedia, ou na melhor das hipóteses, o limitava na questão da sua mobilidade e principalmente na provisão do seu sustento, tanto é que ele ficava, conforme relatado na palavra, à beira do caminho pedindo esmolas. Bartimeu reconhecia que tinha esse problema, porque se não fosse assim, ele não gritava para Jesus: tem misericórdia de mim. Jairo reconhecia também que tinha um problema muito sério, um problema urgente. A sua filha estava à beira da morte. E o problema se agravava, como de fato se agravou, porque a menina de fato morreu. Nós vimos no final do texto. Como que ele reconhecia esse problema? Ele rogava a Jesus que entrasse na sua casa. A mulher do fluxo de sangue, ela reconhecia que padecia com a hemorragia havia 12 anos. Aquela mulher estava desenganada pelos médicos e ela tanto reconhecia esse problema que ela foi ao encontro de Jesus somente para tocar nas vestes do Mestre. E você? Você tem algum problema? Alguma coisa está te incomodando? Alguma enfermidade física? Alguma dor na alma? Alguma questão espiritual? Você caiu em alguma tentação e reconhece que precisa de Jesus para restaurar a sua relação com Ele? Será que você tem algum problema, como a prática das obras da carne, aquelas descritas lá em Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo fala que as obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade exagerada, tendendo já para a libidinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Essa aqui é muito simples, muito fácil de a gente encontrar por aí, discussões, disputas, emulações, também muito fácil de nós acharmos por aí, que é aquele sentimento de rivalidade, a busca de um direito que você sabidamente não tem, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e o apóstolo Paulo fala que outras coisas semelhantes a estas. Você precisa identificar qual é o seu problema, você precisa reconhecer que ele existe, e, a exemplo desses três personagens, ir em busca da solução. Esconder o problema não é solução, porque ele vai se agigantar dentro de você, o problema vai te dominar, ele vai continuar te perturbando a mente, a alma, o coração, o corpo inteiro, e o apóstolo Paulo afirma que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então eu te estimulo, meu irmão, minha irmã, procure Jesus, se jogue aos seus pés, abra o seu coração para Ele, faça isso com sinceridade, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades,
todas as ansiedades do seu coração, na certeza que Ele cuida de você. Outra conduta que nós devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida é aproveitar a oportunidade que se apresenta para buscar a solução do problema. Vejamos que Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade, ele não perdeu a chance. Quando soube que o mestre estava passando, ele clamou por Jesus. O cego Bartimeu, ele tinha certeza que somente o Filho de Deus poderia dar a solução para o seu problema. E quando ele ouviu que Jesus estava passando ali, ele começou a clamar. Ele não esperou que a multidão se dissipasse, ou que fosse marcada uma audiência com Jesus, para só ele e Jesus estarem ali no colóquio, conversando, expondo o seu problema. Não, ele não fez isso. Ele aproveitou a oportunidade, talvez a única oportunidade de toda a sua vida, para resolver o seu problema. E Jairo também não perdeu tempo. Assim que Jesus retornou da região dos Gesarenos, Jairo foi ao encontro do mestre e rogou a Jesus que entrasse em sua casa. Aquele era o momento. Não havia mais tempo para perder, não havia mais como esperar, não haveria outra oportunidade. A hora era aquela, e Jairo aproveitou essa oportunidade e rogou. Jairo suplicou ao mestre para salvar a vida da sua filha. A mulher do fluxo de sangue, essa personagem sem identificação, sem rosto, a Bíblia não fala quem era ela em termos de identificar, é a fulana de tal, ela não tinha nome. Ela enfrentou a multidão, conseguiu se aproximar de Jesus, tocar nas bordas das suas vestes. Aquela mulher não tinha mais nada, meus irmãos. Não tinha mais nada, ela não tinha bens. O texto fala que tudo que ela tinha, ela gastou nas mãos dos médicos sem resultado. Ela não tinha mais saúde, mas ela viu no Mestre a oportunidade de salvação. Ela viu em Jesus a possibilidade de ser curada, então aproveitou aquela oportunidade da presença de Jesus ali e não perdeu tempo. Ela foi ao encontro do Mestre, firmada na inabalável fé no Filho de Deus, para restaurar a sua saúde. Você tem algum problema que está lhe afligindo hoje? Identificou qual é o seu problema? Você sabe que Jesus é a solução para o seu problema? Se não sabe, eu estou te falando agora. Jesus é a solução para o seu problema. Então, o que é que você está esperando? Vá a Jesus. A hora é essa, meu irmão, minha irmã. A hora é agora. Não perca mais tempo. A oportunidade é esta. Jesus está de mãos estendidas para você. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Converta-se a Ele. Vá a Ele. Experimente as promessas de Deus. A terceira conduta que devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida é buscar socorro em quem pode resolver o problema. Percebam que Bartimeu, ele apelou para quem poderia resolver o problema. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamava cada vez mais alto. Ele via em Jesus, somente em Jesus, a solução para a cura da sua cegueira física. Ali tinha muita gente. O verso 46 diz que quando Jesus saía de Jericó, estava com seus discípulos, uma grande multidão estava com ele, mas ele não chamou por nenhum dos que estavam ali na multidão, a não ser por Jesus. Foi por Jesus, filho de Davi, que Bartimeu clamou em alta voz. Bartimeu não viu Jesus com seus olhos físicos, mas ele conseguiu ver Jesus com os olhos da fé. Os olhos do seu entendimento estavam bem abertos. Ele creu, de fato, no poder de Deus. O texto de João, capítulo 20, de 24 a 29, ali relata que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressuscitação. Quando os discípulos que viram o Senhor contaram a Tomé, ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. A cegueira espiritual de Tomé estava tamanha aqui, era evidente. Não tinha como disfarçar. Ele queria não somente ver o Senhor já não era suficiente para Tomé. Ele precisava tocar o dedo no lugar dos cravos, colocar a mão no lado de Jesus. E Jesus avisa Tomé: porque me viste,
Tomé, creste. E Jesus arremata: bem-aventurado os que não viram e creram. Jairo era um homem bem posicionado. Ele era chefe da sinagoga, não era qualquer pessoa. Ele representava ali religiosidade, representava respeito, alguém que era procurado para dar conselhos, para fazer preces, mas ele se viu impotente diante da morte da filha. E ele foi pedir socorro a quem podia resolver o seu problema. Ele rogou a Jesus que entrasse na sua casa. Eu entendo, meus irmãos, que não foi fácil para Jairo, nem um pouquinho fácil, pedir ajuda a Jesus daquela forma, fazer isso publicamente, tendo em vista que os líderes religiosos que se opunham a Jesus certamente não aprovariam essa atitude de Jairo, nem mesmo os líderes da sinagoga. Mas Jairo não foi em busca de curandeiros, não foi em busca de raizeiros ou qualquer outra coisa que o valha. Jairo buscou socorro em quem podia resolver o problema. Ele foi a Jesus, o médico dos médicos, e sua filha foi salva. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher padecia há 12 anos com hemorragia, gastou tudo que tinha com médicos, e a palavra de Deus relata que ninguém podia curá-la, ninguém tinha conseguido aquela cura, aquela mulher continuava doente, aquela mulher continuava morrendo aos poucos. Mas quando aquela mulher soube da notícia que Jesus estava naquele lugar, ela lançou sobre ele todas as suas ansiedades, e de fato, ele, Jesus, cuidou daquela mulher. Um simples toque nas vestes do mestre, o toque da fé, salvou aquela mulher. Jesus está passando próximo de você, Ele está do seu lado aí, de mãos estendidas na sua direção, dizendo: filho, vem, filha, vem, eu estou contigo, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para resgatar a sua vida, resgatar a sua saúde física, as suas emoções. Bartimeu olhou para Jesus com os olhos da fé, viu ali o Jairo, viu que Jesus era alguém além de si mesmo, alguém além da sua religiosidade, e a mulher do fluxo de sangue viu em Jesus o médico dos médicos, aquele que cura as enfermidades físicas e as enfermidades da alma. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Não duvide, creia em Jesus, busque a Ele está pronto para te receber, Ele está pronto para curar as suas feridas, para te dar o bálsamo que vai dar refrigério para a sua alma. Quarta conduta que devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida: precisamos ser persistentes, não desistir mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Para o cego Bartimeu, as circunstâncias não eram nada favoráveis. Ele era cego e a chance de cura dele estava bem ali, a poucos metros dele. No entanto, tinha uma multidão em volta de Jesus, que estava ali como bloqueando o seu acesso, né? Tinha muito barulho, e o apelo de Bartimeu quase Jesus não conseguia ouvir. E o povo ainda estava dizendo: rapaz, se calha aí, para de encher o saco, deixa o mestre em paz. Ainda era repreendido pela multidão, mas Bartimeu não se rendeu a essas dificuldades. Ele queria a solução do seu problema. Ele focou em Jesus. Ele olhava com os olhos da fé para aquele que poderia lhe dar a visão. O povo mandava que ele se calasse, mas de acordo com o texto, ele clamava cada vez mais. Bartimeu persistiu em chegar aos pés de Jesus, e a sua determinação, mesmo diante de tantas dificuldades, foi decisiva para que pudesse ver. Jairo, ele era o chefe da sinagoga local, e talvez, em razão do seu cargo, associado ao fato de ser um homem saudável, ele não tenha enfrentado tanta dificuldade para chegar ao mestre onde ele estava. Talvez ele tenha até recebido algumas facilidades. Gente, abra aqui, que o chefe da sinagoga vai passar. Talvez ele tenha tido essas facilidades. Mas o seu status de chefe da sinagoga poderia ter sido, sim, para ele próprio, um empecilho de buscar auxílio em Jesus, já que Jairo era um homem importante, respeitado, ele era uma autoridade religiosa. Mas o que é que Jairo fez? Ele colocou tudo isso de lado.
ele se prostrou aos pés de Jesus e rogava a Jesus que entrasse em sua casa. Ocorre que o problema de Jairo, o problema que ele estava enfrentando ali, foi agravado com a notícia que recebeu quando ele ainda falava com Jesus. Chegou uma pessoa e falou: a tua filha já está morta. Que balde de água fria. A água fria com cubinhos de gelo ainda. Oh, meus irmãos, Jairo com aquele problemão sério, e a pessoa deu essa notícia sem a menor sensibilidade, e ainda arremata: não incomodes o mestre. Mas o texto diz que Jairo não saiu da presença de Jesus, e o próprio mestre o encorajou dizendo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Que bênção termos Jesus conosco. E a mulher do fluxo de sangue, ela também não desistiu. Lucas 8,42 fala que, e indo ele, Jesus, apertava-o a multidão. Imaginam, meus irmãos, a dificuldade dessa mulher, que ela estava enfrentando ali, primeiro pelo fato de ser mulher, a saúde debilitada, sem forças, sem resistência para romper a multidão. Segundo, tinha um agravante de ser rejeitada pela sociedade na época, em razão da lei daquele momento ali, dizer que a mulher que estava sangrando era impura. Mas ela tinha o propósito de persistir. E o versículo 44 diz que, chegando por trás de Jesus, aquela mulher tocou na orla do seu vestido. Então vejamos, Bartimeu clamava cada vez mais, Jairo se jogou aos pés do Senhor e não saiu da sua presença, e a mulher com fluxo de sangue rompeu as barreiras que a impediam de chegar a Cristo e tocou nos seus vestidos. E você? Você que está presente aqui nesta casa, nesta manhã, qual tem sido a sua conduta diante das circunstâncias adversas? Você tem um problema para resolver, a solução está ao seu alcance, a solução para os seus problemas é Jesus, mas há barreiras a serem vencidas. Quem sabe vencer a barreira da vergonha de se expor como seguidor do Mestre para contar aos seus parentes e amigos que fez uma decisão de seguir os passos do Senhor. Olha só o que é que diz em Lucas 9, 25 e 26. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Quem sabe, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui, você precisa vencer, abandonar a prática, a barreira de algumas práticas, de alguns costumes, de algumas rotinas que ainda são muito usuais no seu dia a dia e que não agradam ao Senhor, que não fazem bem à sua alma, ao seu espírito, que não te levam a nada em se tratando de vida cristã, em se tratando até da sua vida secular. Pense nisso. Atente agora para a promessa de Jesus, para quem se decide ao lado dele. Jesus fala que se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. O trecho de 1 Coríntios das Antigas diz: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, não nos deixa dúvida alguma que devemos nos desvencilhar de tudo, desvencilhar de qualquer coisa que seja empecilho para a decisão de caminhar com Jesus. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus, foque nele, caminhe na direção da cruz do Calvário, porque foi naquela cruz que você recebeu a maior prova do amor que alguém jamais poderia dar em seu favor. Foi naquela cruz que Jesus se entregou a você. Morreu para que você pudesse viver.
A quinta conduta que devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida é ter fé e fazer o que for da nossa competência para resolver o problema. O cego Bartimeu, lançando, é o que diz o texto, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A exemplo de Bartimeu, nós precisamos, sim, nós temos que tirar de cima de nós a capa da culpa, a capa da indiferença, a capa dos pecados não confessados, a capa da falta de ministração de perdão, a capa do rancor e tantas outras capas, e precisamos chegar aos pés do Mestre, dispostos a que Ele molde os nossos corações, que Ele refaça as nossas vidas. Neste ato de fé, Bartimeu se chegou aos pés do Mestre e recebeu a cura física e a cura da alma. Jesus perguntou a Bartimeu o que ele desejava no seu coração. E Bartimeu foi muito claro no seu pedido. Senhor, que eu tenha vista. Senhor, que eu veja. Muito claro. Jairo, chefe da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus. Também um ato de fé. Ele ficou totalmente na dependência de Jesus para receber a solução para o seu problema. Competia a Jairo se humilhar, deixar a sua posição social de lado, afastar de sobre si a religiosidade que o impedia de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, prostrar-se aos seus pés e rogar que Jesus entrasse na sua casa para salvar a vida da sua filha. Jairo ainda estava vivendo esse processo e não faltou quem quisesse lhe tirar o ânimo, mas Jesus mandou que Jairo não temesse, apenas cresce. Muita gente vai querer te desanimar nessa caminhada, nessa corrida, nessa busca por Jesus, mas creia, mantenha-se firme, não desanime, mesmo sofrendo o escárnio e o deboche daquelas pessoas que estavam ali rindo de Jairo, porque a menina já estava morta. Jairo teve fé em Jesus, e o resultado foi que a menina ressuscitou e logo se levantou. Com relação à mulher do fluxo de sangue, já não tinha mais nada. Ela não tinha mais dinheiro, não tinha saúde, não tinha mais dignidade, mas restava-lhe a esperança de ser alcançada pela graça de Jesus. Mas competia àquela mulher uma ação, competia a ela vencer a multidão e alcançar Jesus para tocar nas suas vestes. E assim ela fez. Com muita fé no coração, aquela mulher venceu o desânimo, revigorou as suas forças, jogou fora o medo e chegou aonde Jesus estava. Um belo exemplo, meus irmãos, um belo exemplo a ser seguido. Ela tinha a inabalável fé de que se tocasse, apenas tocasse, na orla dos vestidos de Jesus, esse simples ato a curaria, como de fato a curou. E a Bíblia relata que o resultado desse ato de fé foi logo que imediatamente o fluxo de sangue estancou. Jesus não tem qualquer problema em se relacionar com quem quer que seja. Ele quer ser seu amigo, ele quer te ajudar. Não permita que a tradição religiosa que você viveu até hoje lhe impeça de chegar a Jesus. Ponha de lado a sua condição religiosa, a sua condição social, a sua condição cultural, funcional, e se jogue aos pés do Mestre. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O problema pode ser seu, mas a solução está com Jesus. Talvez você esteja, nesta manhã, já sem forças para enfrentar as tempestades da vida. Quem sabe, por causa de alguma situação que você enfrentou ou que está enfrentando, você se acha incapaz de lutar, está desanimado, mas Jesus, queridos, tem poder para reverter situações. Jesus tem poder para levantar os que se acham caídos, mas cabe a você dar esse passo na direção do Mestre. Você tem que ter fé, crer na ação divina, crer que Jesus é de fato a solução para a sua causa. Então não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Ele vai te dar atenção, Ele vai te ouvir, Ele vai compreender o teu problema e com certeza vai te ajudar.
A sexta conduta que devemos adotar quando estamos enfrentando alguma dificuldade na vida é que devemos mudar de atitude. Não podemos continuar como estamos, onde estamos, precisamos mudar de atitude. Bartimeu levantou-se e foi lá onde Jesus estava. Ele recebeu a cura e recebeu Jesus no seu coração, e o texto diz, e logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Bartimeu passou a seguir os passos de Jesus. Ele podia muito bem ter se deslumbrado, com o fato de estar enxergando e seguir outros caminhos, mas não, ele preferiu seguir Jesus. Mudança de atitude. Jairo mudou a sua atitude também. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou. Está lá em Mateus 9:18. Jairo se humilhou e reconheceu a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte, para rogar que ele entrasse na sua casa e salvasse a sua filha. E a mulher do fluxo de sangue, mesmo temendo e tremendo, conforme diz no texto, ela prostrou-se aos pés de Jesus, deu o testemunho de como conseguiu tocar nas suas vestes e confessou perante a multidão que Jesus havia lhe curado. Aquele feito ali era muito importante. Aquela mulher não podia manter-se no anonimato, ela precisava se mostrar, ela precisava declarar, a atitude dela foi realmente confessar Jesus como seu Salvador. Você quer resolver os seus problemas? Jesus é a solução. Ele é especialista em causas impossíveis. Seja essa causa de ordem física, espiritual, emocional, aquilo que ninguém consegue resolver, solucionar, Jesus resolve. No entanto, você precisa reconhecer que o problema existe, aproveitar a oportunidade nesta manhã, aqui e agora, para vir a Jesus. Você precisa buscar nele o socorro, aquele socorro que você sabe que está necessitando. Você precisa ser persistente, não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Tenha fé e faça o que deve ser feito, mude de atitude. Eu quero concluir esta reflexão nesta manhã para dizer os resultados de quem reconhece que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, de quem aproveita as oportunidades para resolver o problema, os resultados de quem persiste em busca da solução e deposita aos pés de Jesus toda a confiança. Quais são os resultados? Primeiro, Deus ouve. Salmo 116:1 fala: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a súplica. Deus ouve, não tenha dúvida disso. Segundo, Deus liberta. Levítico capítulo 26, verso 13 diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o Deus que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos dele. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Liberdade, libertação. Deus pode fazer isso por você. Terceiro, Deus abençoa. Salmo 132:15 fala: abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres e suprirei de pão. Este Deus que está sendo pregado aqui agora é o Deus a quem servimos. É o Deus de ontem dos nossos antepassados, é o Deus de agora, é o Deus do amanhã. Deus que não muda, Deus que está sempre com os olhos, com os ouvidos voltados, atentos ao seu clamor. É o Deus de quem nós podemos dizer: o meu Deus é o Deus do impossível, é o Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Podemos dizer que foi Ele que abriu sim o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha, água limpa, Ele fez brotar. É esse Deus que nós servimos. O meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que liberta encarcerados das prisões, que faz da mãe estéril, que faz da estéril mãe de filhos. É aquele que restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, é o que diz o cântico. É aquele que dá vista aos cegos, que faz os surdos ouvirem. É aquele que acalma as tempestades do nosso interior primeiro, para depois acalmar a tempestade lá de fora. É esse o Deus. Foi Ele que andou sobre o mar. Foi Ele que aos mudos fez falar.
paralíticos e coxos Ele fez andar. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. Ele é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. E esse Deus do impossível fará o impossível por você. Queridos, todas essas coisas relatadas aqui, para nós são impossíveis, mas para Deus não, porque a sua palavra nos assegura que para Deus nada é impossível. Você sabe que pode solucionar seus problemas sozinho, você sabe que não pode solucionar os seus problemas sozinho. Busque a Deus, clame o nome do Senhor, confesse os seus pecados a Ele, reconheça a sua autoridade, entregue a sua vida a Jesus. Certamente você será ouvido, será liberto e terá vida abençoada, vida abundante na presença dEle. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de saber se nesta manhã há alguém aqui que, ouvindo essa mensagem, compreendeu. Você que ainda não tem Jesus no seu coração e gostaria de solucionar este problema, não caminhar com Jesus, querido, é um problema, e um problema sério. Se tiver alguém neste momento aqui que queira fazer decisão diante de Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de conhecer você, alguém nesta manhã aqui. Faça só um sinal para que eu possa reconhecer e possa orar por você. Alguém que queira fazer a sua decisão diante de Jesus. Alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Há mais alguém que queira caminhar com Cristo, queira retornar aos caminhos do Senhor, ao seu aprisco nesta manhã. Você que um dia fez a decisão por Jesus e por algum motivo se afastou dessa caminhada e quer retornar neste momento, a alguém, eu quero orar por você. Você que está no caminho do Senhor, mas que está passando por alguma dificuldade, num gesto de fé, bota a sua mãozinha no coração, eu quero orar por você. Você que está entendendo que Jesus é a solução para o seu problema e que você não tem força suficiente, você não tem capacidade suficiente para resolver esse problema e quer de Jesus o amparo. Eu vou orar por você nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, a Tua palavra foi falada, Senhor Deus. Pela Tua bondade e misericórdia, vidas foram alcançadas aqui, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor receba a decisão dessa minha irmã. Ó Pai, cuida da vida dela, ampara essa minha irmã, Senhor Deus. Firma seus passos, ó Senhor. Que nós possamos auxiliá-la nesse caminho. Que nós possamos, Senhor Deus, abençoá-la, caminhando junto com ela, amparando-a, orientando-a em todos os sentidos dessa vida cristã, dessa carreira. Eu te peço, meu Deus, por todos os meus irmãos que estão neste momento com a mão no peito, no ato de fé, dizendo que tem algum problema, que precisa de solução, e que a solução está em Ti, meu Deus. Eu não sei qual é o problema que os meus irmãos estão enfrentando nesta manhã, mas Tu sabes, meu Pai. Ó Senhor Deus, tem misericórdia. Vai, ó Pai, ao encontro de cada vida, de cada um que está, Senhor Deus, manifestando o desejo de ser alcançado pela Tua graça, e cuida, Pai, de cada um. Atende, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos aqui conforme a sua necessidade. Tu tens poder para isso, Pai, eu creio. Ó Senhor Deus, Tu és bom. A palavra de Deus diz que as Tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Sabemos que não merecemos nada, Pai, mas, apesar de nós, volta-te, Senhor Deus, para nós e cura-nos, Senhor Deus, a alma, cura-nos o espírito, cura-nos, Senhor Deus, a parte emocional. Não permita, Senhor, que nós pequemos contra Ti. Dá-nos força moral, força espiritual, força física, Senhor Deus, para caminharmos ao Teu lado.
Abençoa, Senhor Deus, esta igreja. Abençoa, Senhor Deus, os anjos que o Senhor colocou aqui para conduzir este rebanho. Fica com todos nós, ó Pai, até o final deste culto. É assim que eu te oro, no precioso nome do teu Filho Jesus.